Muito bem, hoje estamos iniciando essa aula de exercícios número 3, né, do curso de Eletromag 2 do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco. E esta aula de exercícios refere-se ao e-book, né, Eletromagnetismo, parte 2, capítulo 9, né, de minha autoria, né? E a gente vai fazer alguns exercícios em preparação ao terceiro exame da disciplina, né? Como eu falei em sala de aula, ou seja, esse exame a gente vai falar de intermissão, tratamento tanto de campos, né, análise de campos, né, e análise de parâmetros distribuídos, e também, nesse contexto, o uso da carta de Smith, né, na solução de problemas, e também do aplicativo Smart Smith, né? Então, o que a gente quer falar? A gente vai fazer problemas associados à análise de campo de intermissão e vamos nos limitar a questões básicas envolvendo perdas, ou seja, a gente não explorou perdas, né? A constante de atenuação, a relação entre a constante de atenuação e os parâmetros materiais e a condutividade dos elementos que fazem a intermissão, a gente não vai explorar essa parte, mas alguns aspectos associados, algumas propriedades de linhas com perda, a gente vai abordar, como a gente vai ver aqui no nosso exercício, né? Então, começando, vamos começar com o primeiro problema que a gente vai resolver, é o problema 9.2. Deixa eu ver se eu tenho o cursor aqui. Então, 9.2 fala, considera uma linha de transmissão de placas condutoras paralelas com separação D entre as placas, né, conforme ilustrado nessa figura aqui. A região entre placas está preenchida com material de permissividade epsilon, permeabilidade μ. Admita que o campo não varie na direção x, que é essa direção aqui, né, que a largura de cada placa seja W, ou seja, apesar da largura ser finita, de largura W, a gente vai usar essa hipótese simplificadora, que o campo não varia com essas coordenadas. Ou seja, suponha que você aplica uma diferença potencial entre condutores, como é que se dá a propagação nessa linha de transmissão de placas paralelas. Se a gente fosse resolver esse problema de forma rigorosamente correta, né, ia ser extremamente complicado, porque o campo ele ia variar, na realidade, né, com essa coordenada aqui e com essa, certo? Além disso, sendo isso aqui um meio material e aqui fora vácuo, o campo ia vazar para o exterior e a gente teria que resolver o problema não só no interior, mas como também no exterior, para poder determinar as características de propagação do campo nessa determinação. Então, é por isso que a gente vai usar essa hipótese extremamente simplificadora, em que o campo não varia nessa direção W aqui. Possivelmente só numa direção. Por quê? Que ele tem que variar nessa direção? Porque os campos têm de satisfazer condições de contorno nesses contatos metálicos, né? Então, muito bem. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente quer fazer aqui, né? Do ponto de vista das coisas que a gente vai explorar no exame, né? Sobre essas condições, determine os campos, determine os campos elétrico e magnético do módulo TM, que pode se propagar na estrutura. Letra B, determinar a capacitância por unidade de comprimento da linha de transmissão.
Letra C, determinar a indutância, a probabilidade de comprimento. Né? E a partir daí, a impedância característica da linha de transmissão. Porque uma vez determinadas as ondas de tensão e corrente, né, a gente pode determinar a relação entre essas ondas, entre tensão e corrente, e daí você tem todas as características. Né? E aqui, a partir dessa letra E, a gente não vai fazer, porque a gente não explorou essa parte. Né? Esse de comprimento, isso não está, a gente não está explorando essa parte aqui, certo? Então a gente vai fazer só essa de A até D, certo? Ok? Então vamos lá. Então, o que nós temos aí, né? Olhando de frente, nós temos aí uma estrutura. Aqui. Né? De dois condutores paralelos. Né? E aí você tem também um meio de preenchimento. Está olhando isso aqui de frente. Nós temos aí esse meio de preenchimento de frente. Direção X é a direção horizontal. Direção Y é a vertical. Vou colocar a origem, por exemplo, aqui, tá? Que é a origem. E Z está saindo do quadro, né? Nesse sistema aí. Certo? Então vamos admitir, ou seja, como é que se determina os campos de ordem de transmissão? Nós sabemos que no plano transversal, a função potencial satisfaz a equação de Laplace, potencial transverso, né, que só depende das variáveis x e y. Então, primeiro a gente resolve o potencial, daí a partir daí determina o campo elétrico. Num determinado plano de referência. Campo transverso, né? E a partir daí a gente usa a forma canônica, né? Para determinar a forma canônica do campo tanto eletromagnético, para determinar a onda que se propaga nessa estrutura. Muito bem, em duas dimensões, de coordenadas cartesianas laplaciano, D2, dx2 mais D2, dy2. Né? Então, a gente aplicando isso, sabendo, né, que a função φt só depende de y, vamos admitir que a gente aplica a divisão potencial no plano de referência, chama isso aqui de V0, isso aqui de 0, errado. Então, a função só de y, né? Então o laplaciano reduz isso aqui, não é derivada em relação a x dá zero, fica só uma equação simples que nós bem conhecemos, d2, né? Φt y2 igual a zero, e a função potencial é da forma função de uma variável a y mais b. Só botando aqui as dimensões, eu esqueci, né? Isso aqui tem uma altura d, e essa largura aqui, essa região material é w, né? Nós temos permissividade epsilon e permissibilidade, que é o produto dessas duas quantidades, que é xi, né? Equivalentemente. Muito bem, então, determinar a função potencial aplicando as condições de contorno em y igual a zero, o potencial é zero. Então, você, a vezes zero mais b dá zero, ou seja, b igual a zero, em y igual a d. Nós temos A vezes D igual ao potencial V0. Você tem, então, a constante A igual a V0 sobre D.
Bom, e daí nós temos uma função potencial que permite determinar os campos. A y, né? V0, y sobre d. E a partir daí ele determina no plano de referência a amplitude de campo, o vetor campo, que aparece na frente das funções espaciais e temporal, espacial e temporal. Então é igual a menos, vou chamar de E0, tá? Mas em vez de falar de ET, o E0 no plano de referência, que o potencial E0 vai ser menos gradient de φ. Isso aqui vai dar dφ dy, né? Certo? E nós temos então que o campo elétrico no plano de referência vai ser zero. Derivada dessa função relacionamento da V0 sobre D, com menos dá menos V0 sobre D a Y. Ou seja, o campo é uniforme, né? O campo é constante nessa estrutura, nesse plano de referência. Ele vai variar na direção Z apenas. O campo não varia com X nem com Y, ele é constante. Então, essa estrutura tem campos que, como a gente já fez isso já em eletromagnética, né? Nós já fizemos isso antes, esse campo está voltando para baixo e não varia, né? Constante. Carga de superfície mais aqui. Nesse plano de referência, isso muda de sinal à medida que você vai viajando ao longo da estrutura. Né? E no determinado, e no tempo também essas coisas variam, né? Certo? Bom, determinado o campo, quem é o campo elétrico ao longo da linha de transmissão? É a propagação. Vamos dizer que a propagação no sentido mais Z. Então nós temos o quê, né? O número de onda, o vetor de onda, vai ser só uma componente que é igual a índice de refração, né? Vezes K0. A Z, em que N é a raiz do produto μ sobre μ0 ε0, ou equivalentemente igual a raiz da permissibilidade relativa, né? Que é essa razão aqui, né? Então o campo elétrico vai ser dado por, vou botar aqui do lado, é igual a E0 exponencial menos J K escalar X, né? Isso aqui vai dar 0 menos J KZ, em que K é igual a NK0, né? K0 é a relação entre frequência angular e velocidade W no vácuo em separação, né? Muito bem. Então, o campo elétrico vai ser menos V0 sobre D a Y menos JKZ. K está dado aqui, né? Certo? Bom, campo magnético, né? Forma canônica do campo magnético vai ser
1 sobre a impedância de onda, vetor unitário no sentido, né, do vetor de onda, deixa eu botar assim, U, vetorial, esse vetor é, já contendo o fator de propagação. Né? Nesse exemplo, o vale AZ está dado aqui, então o campo H vai ser Z impedância de onda, bota aqui Z é igual a raiz de Mi sobre Epsilon. Né? Isso vai dar 1 sobre Z, pode deixar assim mesmo, AZ, vetorial, campo elétrico. Aí nós temos o campo H. Produto vetorial de AZ com AY dá menos AX, ou menos dá mais. Então vai dar V0 sobre D, impedância de onda, AX, menos JKZ, então, nesse plano de referência, né, em Z igual a 0, o H está uniforme também, não varia as coordenadas, nessa nossa aproximação, né, e ele aponta no sentido de X. Certo? Então, aqui está o H. Deu certo, deixa eu ver aqui, H fica fazendo isso aqui, né? Faz isso, né? Certo? Então, ou seja, nessa hipótese, né, a integral de linha de HDL vai dar a corrente envolvida, né? Isso para de Ampère. Então a gente vai fazer isso já já, mas o H está fazendo isso aqui, ou seja, vetorial H dá para cá, né? Está propagando lá, certo? Os campos eletromagnéticos, então a letra A está determinada, campo elétrico está aqui, deixa eu falar outro, né? Campo elétrico está aqui, magnético está aqui, né? Essa é a resposta da letra A. Certo? Letra B. Capacitância menor de comprimento da linha de transmissão. Vou fazer isso usando o conceito de energia, como a gente está fazendo lá no texto. Né? Usando o conceito de energia, a gente vai dizer que, pegando um comprimento qualquer, né, de linha de transmissão, chamar de ΔZ, a gente calcula a energia nesse comprimento. Aqui está um dos eletrodos da linha, aqui embaixo está o outro. Então, determinar a capacitância quer dizer, bom, qual é a energia nesse pedaço aqui? ΔW é 1/4, né? De C módulo de V, módulo da tensão, né, diferente potencial, que é V0. Vamos admitir que V0 seja real, né? Então CV0 ao quadrado é a capacitância desse comprimento aqui, que é a capacitância por unidade de comprimento, vezes ΔZ. Né? Certo?
E, ao mesmo tempo, nós sabemos também que a energia elétrica pode ser escrita como sendo 1/4 da integral de D conjugado, né? Ou melhor, nós temos os materiais são sem perda, isso aqui dá 1/4 de epsilon módulo de E ao quadrado dV. dV é integral no plano transversal, chamado de d sigma, vezes delta z, que já é integral na direção z, ou seja, delta w também pode ser escrito como delta z sobre 4, epsilon sai, integral no plano transversal, a região entre eletrodos, módulo de E ao quadrado. Vamos colocar já em coordenadas dx e dy, né? Como o campo elétrico é constante, né, esse aqui vai dar simplesmente a área, que é a largura lembrando é W, a altura D, né? WD sobre 4 epsilon, e o módulo de E tem como módulo V0 sobre D ao quadrado, né? Então vai dar V0 ao quadrado sobre D2. Então esse aqui foi a integral, né? WD módulo ao quadrado de dE, que é V0 ao quadrado sobre D ao quadrado. Essa energia nesse pedaço de delta Z, isso tem que ser igual a 1/4 CL V0 ao quadrado delta Z. Com isso cancela esse delta Z aqui, V0 ao quadrado, 4, D com D2, então nós temos a capacidade de unidade de comprimento, seria CL igual a epsilon W sobre D. Porque a capacitância seria epsilon vezes a área, né? A área seria W vezes a profundidade delta Z aqui. Com a profundidade de comprimento, dividido por delta Z, vai dar epsilon W sobre D, que é o resultado esperado, né? Muito bem. Segunda questão é qual é a indutância para a unidade de comprimento, né? Bom, a indutância, nós sabemos que também num pedaço delta Z, a corrente flui. Digamos que isso aqui é o eixo Z positivo, né? Tem a corrente que flui na placa de baixo, deixa eu mostrar aqui na figura anterior. Então, se eu olhar em mais detalhes, né? Você tem corrente na superfície, flui uma corrente que vai no sentido aqui em cima, né? Digamos, se no caso for saindo, né? Obviamente, se o campo nesse momento está fazendo isso, é porque a corrente está saindo, né? Em cima. Tem uma corrente distribuída de superfície, nessa placa, nessa superfície interna aí do motor, e tem aqui uma corrente voltando por baixo, né? Olhando de frente aí. Então a corrente I é essa corrente, né? E é fácil de determinar essa corrente, né? Então, se a corrente nessa largura W, né? I vezes W, né? Uma corrente, a densidade de corrente superficial, a gente pode usar a corrente no contorno, né? A gente faz isso, certo? Mas voltando aqui à formulação, vou fazer aqui. A energia magnética, né? Tendo em vista que B igual a μH e o μ é sem perdas, μ é real, então delta WM no comprimento de delta Z vai ser 1/4 de μ delta Z integral de superfície, integral da superfície transversal de μH ao quadrado, porque a energia HB conjugada ou vice-versa, né?
Não, é B escalar H conjugado, a densidade de energia magnética sobre 4. Né? Então, B igual a μH fica μ módulo de H ao quadrado, μ apareceu aqui, ficou módulo de H ao quadrado. Como H é constante, isso aqui mais uma vez vai dar a áreazinha transversa da nossa transmissão. Muito bem, então ΔWM vai dar quarto μ ΔZ WD, que é essa integral módulo de H ao quadrado, WD. E esse módulo de H ao quadrado nós temos aqui. Né? Aqui o módulo de H, V0 sobre DZ. É campo, que é V0 sobre D por impedância de onda, V0 sobre DZ. ΔWM vai dar um quarto de μ ΔZ WD V0 ao quadrado sobre D2 Z impedância de onda ao quadrado. Por outro lado, bom, isso aqui vai dar para você ainda fazer um pouco mais, um quarto μ ΔZ W sobre D V0 ao quadrado sobre Z ao quadrado. Bom, a corrente, né, nós temos, para determinar a corrente, a gente pode calcular a densidade de corrente de superfície no eletrodo de cima. Tá? E a condição do contorno é K é igual a N vetorial H2 menos H1. Isso me dá a densidade de corrente superficial, em que você tem aqui, só aqui exagerando um pouquinho, né? Essa região do condutor, uma região aí, pedaço aí do material, nós temos isso aqui, né? Pintou? Isso aqui é um material transparente, preenchimento, né? Então, o que é N aqui nessa equação? Aqui está o campo, nesse eletrodo que eu quero calcular, a corrente está distribuída na superfície. N vai chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. N vai de 1 para 2. Meio 2 é esse. Você vê quem é o H nesse meio. E o H nesse meio. Só que isso aqui é um condutor perfeito e o H nesse meio vai dar 0. Né? Então fica K igual a N vetorial, o H2, que é o H que a gente calculou. Né? Bom, e usando, né? N igual a menos, esse aqui lembrando, né? Esse aqui é a direção Y, né? N igual a menos a Y, H2 vale V0, né? No plano de referências é igual a 0, V0 sobre D, que é o campo, pedaço de onda, a X. Então a densidade de corrente de superfície vai ser menos a Z com a X, dá tá certo, menos a Z com a X, aqui é X, né? Nossa, aqui tá errado, né? Nossa, aqui, desculpa, esse N aqui não é a Z, é menos a Z, não. N é menos a Y, né? Não vai fazer sentido, né? Tá meio estranho aqui. N vale menos a Y,
né, para baixo. Então vai dar V0, então vai ficar menos AY vetorial a x, que dá AY vetorial a x dá menos AZ com menos a mais. Então isso aqui vai dar V0 sobre ZD a Z. Então, num comprimento W, né, uma largura W, nessa largura W aqui, então a corrente de superfície nesse eletrodo faz isso, né? No de baixo deve fazer isso aqui. Então, a corrente nesse comprimento W vai ser o produto da densidade de corrente de superfície vezes a normal atravessada, que é essa normal aqui, que é AZ, integral nessa dimensão, que vai dar W, porque a densidade de corrente é constante. Então, a corrente que flui, né, I vai ser igual, naquela largura W, vai ser integral de K escalar AZ, integral nesse comprimento aqui, esse aqui é X, dx. K escalar AZ vai dar V0 sobre impedância vezes D, e a integral de dx dá a largura, que é essa largura aqui, W, né? Essa é a corrente que flui. Então, nós temos aí a corrente que flui na largura W, vai ser V0 sobre Z, D vezes W. E aí você tem que a energia magnética nesse comprimento aí, ΔZ, vai ser 1/4 de L módulo de E ao quadrado. Né? E aí você tem essa expressão, V0 limitado, V0 real da ΔWM vai dar 1/4. L seria a indutância por unidade de comprimento, ΔZ, E ao quadrado V0 ao quadrado sobre Z2, D2, W2. Então temos a expressão alternativa para a energia magnética e a gente vai igualar então a essa expressão que nós temos aqui, que eu vou copiar e colocar lá embaixo, né? Essa expressão aqui. Copiar. Vou botar por aqui. Igual essas duas. Igual. Z2 cancela, V0 ao quadrado cancela. ΔZ cancela. 1/4. Então você tem aí LL, W com W2, D com D2. Então sobra o quê? Mi D sobre W. Sem dúvida, unidade de comprimento da nossa intervenção. Que é a letra C, né? A letra B foi a capacitância, que a gente já fez sem perceber. Está na página anterior. Aqui é a resposta da letra B. A letra C está aqui. Muito bem. E, finalmente, quem é pelas características? Né? A letra D, essa característica. A relação entre a tensão V0 sobre I. V0 nós temos, e a gente acabou de calcular, V0 sobre V0W sobre ZD. E aí nós temos, então, a impedância característica vai ser impedância de onda, razão de, vou botar assim, né? É T sobre W, impedância de onda. Se D for igual a W, você vai dar impedância de onda exatamente. Né? Certo? Então é até aí que a gente vai nessa questão 9.2.
9.3 é uma questão que envolve questões de atenuação, atenuação e expressões para atenuação, né? Vai fazer isso. 9.4 também, né? Para calcular atenuação. Muito bem, vamos passar adiante. Vamos fazer isso aqui, né? Linha de transmissão coaxial. Então, isso aqui requer o uso da expressão para impedância característica da linha coaxial. Vamos fazer isso aqui só mais questão de curiosidade para saber dimensões das coisas, né? Nós já fizemos algo parecido em sala de aula. Vamos ver aqui essa questão, deixa eu achar aqui, cadê a linha coaxial? A impedância de onda, a impedância característica de uma linha coaxial já determinamos, exemplo, para uma linha coaxial, né? Só lembrando, a impedância característica é a impedância de onda, né? Log de B sobre A sobre 2π. A impedância de onda, uma linha com preenchimento, permeabilidade é μ, permissividade é epsilon, dado por isso. Então, a questão que a gente vai resolver agora é simplesmente esse problema 9.4, né? 9.4 não. 9.6. Projete uma linha de transmissão coaxial que tem impedância de 50 ohms. O condutor central não pode ter diâmetro inferior a 1 milímetro e o raio interno do condutor externo não pode ser menor que 2 milímetros ou maior do que 5. Explico por exemplo, Teflon. Epsilon igual a 2.1, epsilon 0. Né? Vou tentar fazer. Nós temos aí que a impedância característica vale 50 ohms. Vamos admitir que a permeabilidade é igual ao meio magnético, né? 0. E epsilon é 2.1 epsilon 0, né? Vou calcular essas coisas daqui a pouco. Colocasse 2.1. Então a impedância de onda vale raiz de μ sobre epsilon vai dar μ0 sobre epsilon 0, 1 sobre raiz de epsilon relativo, né? Então você teria, isso aqui é 120π ohms sobre raiz de 2. Vamos fazer 2, certo? Precisa ser 2.1. Vamos admitir que epsilon seja 2 epsilon 0, certo? A gente sabe mais ou menos que tem raiz de 2.40 e pouco, né? Bom, então o que nós temos, né? Substituindo lá, você tem 120π sobre raiz de 2 igual a Z, aliás, desculpe, ZC igual a 50, né? Errei aqui. Então, 50
E uma impedância de onda que é 120π sobre raiz de 2, logaritmo de B sobre A, sobre 2π, 120 sobre 2 dá 6, então você tem aí uma equação, né? 50 raiz de 2 sobre 6 é igual ao logaritmo neperiano de B sobre A, e aí você tem que ter uma razão para B sobre A, né? B sobre A igual a E elevado a 50 sobre raiz de 2 sobre 6. Isso aqui é um número fracionário, né? Então você tem B igual a vezes esse número E. Vamos calcular esse número aqui, certo? Nesse exemplo vai usar uma calculadorinha rápida. 50 vezes raiz de 2 dividido por 6 dá esse número. E elevado a isso, né? Certo? Dá 11. Não, estou falando 2π, né? Eu esqueci aqui do 2π. Então, por isso que está dando. Tem o 2π aqui também. Ah, não, tá certo. 6, né? 6 por 2π dá 6. Tá 11. É elevado a 11, né? Esse número aqui vai dar quanto? É elevado a 11. Certo. Inversa do neperiano, cadê? Nossa, o valor é log na base 2, 10, logaritmo inversa. Não tem inversa aqui. Dá esse número 13.000. Está errado, né? Certamente deve estar errado. Talvez esse errozinho aqui, que eu errei na outra aula também. 120 por 2 dá 60, por isso dá essa discrepância enorme, né? 60. Então aqui tem 5, aí por isso que dá esse número absurdo, né? 5 raiz de 2 sobre 6. Aqui não tem esse 50. Aí sim, aí tem um número razoável. 5 raiz de 2 sobre 6. 5 vezes raiz de 2 dividido por 6, dá um número perto de 1, aí é mais razoável, né? Então, elevado a isso, 3,2. Ou seja, P igual a 3,2A. Né? Apenas isso. Então, aqui, quais são as restrições do problema aí, né? O diâmetro não pode ser inferior a 1 milímetro, né? A é o raio, não o diâmetro, certo? Então, o raio não pode ser inferior a meio. E o raio externo pode ser inferior a 2, né? Então, vamos dar o maior que 5. Então, por exemplo, se eu escolher 5 aqui, né? B igual a 5. Ou B igual a 3,2 milímetros, fica mais fácil ainda. Você tem A igual a 1 milímetro. O diâmetro é 2, então, né? Então satisfaz. Porque o diâmetro não pode ser inferior a 1, ou seja, essa determinação com B igual a 3,2, A igual a 1 milímetro, né? Isso é muito pequeno. E com epsilon relativo igual a 2, tem 50 ohms. Esse é o resultado. Próximo problema. Vamos
Vamos fazer esse 9.7, né? Rapidinho, só para mostrar como é que você chega a esse resultado e mostrar que no regime de pequenas perdas a gente tem expressões próximas daquilo que a gente conhece, né? Ou seja, isso aqui não precisa usar conhecimento da profundidade de penetração, que não vai cair, né? Nem a taxa de internação. A expressão para empresas características de transmissão com perdas é dessa forma, né? No regime de pequenas perdas, em que a resistência séria é muito menor que esse termo, para frequências altas, esse termo que domina, né? E a condutância paralela é muito menor do que o termo ômega C, né? Mostrar que você tem essa expressão não é difícil, né? Vamos fazer isso rápido. Então você tem aí pelas características de transmissão no regime com perdas, né? Vale ZC igual a R série mais J ômega L por unidade de comprimento sobre GL mais J ômega CL, né, raiz. No regime em que RL é muito menor que J do que ômega L, e GL é muito menor do que ômega CL. Né? O que a gente faz? Bota em evidência o R, ou melhor, né? Bota o ômega L em evidência, o J ômega L, se você quiser. Bota o J ômega C em evidência. Isso aqui vai dar ZL igual a raiz de J ômega L sobre J ômega C vai dar L sobre C. Isso aqui vai dar 1 menos J RL sobre ômega LL, 1 menos J GL sobre ômega CL. Então, na aproximação em que isso é verdadeiro em primeira ordem, a impedância ZL não, é ZC, no caso, né? Essa característica vai dar LL sobre CL. Em primeira ordem, né, nós temos 1 mais ou menos, mais qualquer coisa, né? Botando o sinal de 1 mais x elevado a n positivo e negativo é aproximadamente 1 mais n x. N é um fator aqui em cima, né? Então esse termo de cima, né, vai dar aproximadamente 1 menos, o n agora aqui no caso é 1 meio, né, 1 menos JRL sobre 2 ômega LL, e esse fator é 1 menos, indo para o numerador, fica 1 menos isso aqui elevado a menos 1 meio, então vai dar 1 menos J, vai ficar 1 mais menos 1 meio, primeiro dá mais J GL sobre 2 ômega CL. Né? Então, se a gente fizesse esse produto, vai dar ZC raiz de LL sobre CL, 1 menos J, a diferença dessas duas quantidades, né? Interessante, eu estou percebendo que tem um erro aqui, né? Muito bem. Vai ficar assim, ó. RL sobre 2 ômega L, né, esse fator aqui, menos, mais esse fator aqui,
né? Como é mais, eu boto menos aqui. Fica GL sobre 2 ômega CL. Mais um termo de segunda ordem, que é o produto dessas duas quantidades são pequenos. Né? Então, até primeira ordem mais ordem segunda ordem, né? Mais um termo de segunda ordem. Nos parâmetros que são para os pequenos. Né? Então, ele despreza esse último termo aqui. Então, até a primeira ordem, isso aqui vai dar a pelas características igual a LL sobre CL 1 menos J sobre ômega, sobre 2 ômega, diferença. Certo? Então, a menos que eu tenha errado alguma coisa, né? Que eu não acho que eu tenha errado, né? Se o meio está certo. No livro, isso aqui está faltando esse fator de 2, né? Então, corrijam no livro aí a resposta, certo? Isso aqui é a impedância característica de uma transmissão sem perdas, chamada de C0. Então, a impedância característica de uma linha com pequenas perdas pode ser escrita como sendo ZC0 1 menos J sobre 2 ômega RL sobre LL menos GL sobre CL. E aí tem um fato interessante, né? Se eu projetar uma linha, né? Tal que eu zere essa quantidade aqui, nós teremos então uma linha com perdas, com impedância característica igual à linha, a impedância característica de uma linha sem perdas no regime de pequenas perdas. Ou seja, o termo em primeira ordem desaparece. É claro que nós teremos os termos de ordem superior, certo? Então não é verdade que isso aqui vai ser sempre puramente real, mas no regime de pequenas perdas, né, se eu conseguir zerar, eu ainda minimizo ainda mais o termo de primeira ordem. Né? Então esse é um resultado interessante. Daí, por isso que eu fiz esse exercício para mostrar essa curiosidade. Muito bem. Vamos agora começar a fazer agora, já estamos, né, já entramos aí na fase de análise de transmissão por parâmetros distribuídos, né? A gente falou que ia fazer hoje. Vamos fazer agora um exercício com a carta de Smith, que é o último exercício, né? Exemplo 9.17. Eu recomendo que os exercícios que foram feitos na aula anterior, vocês sigam, tentem reproduzir na carta de papel e na carta online, certo? Então, no último exemplo, esse aqui, 16, esse aqui que é interessante. Casamento com estupro simples de série, né? Então, você aí considera aí uma linha de transmissão, né? Considera o casamento de impedância de uma carga a uma linha de transmissão. A carga está aqui, a linha de transmissão está aqui. Para o caso de um estupro conectado em série com a linha de transmissão. Aqui está o estupro. Você abre o condutor, né, e conecta em série e continua no condutor 1, passa pela carga, vai para o condutor 2 e continua na linha de transmissão. Você está fazendo um arranjo de série, no caso aí. Mesmo que a dimensão transversal do estupro seja pequena. Se essa dimensão aqui, fisicamente, ela é pequena em relação a essa distância, né? Ou seja, como se fosse um ponto apenas, e ao comprimento de onda, porque caso contrário, isso não é tão simples assim. Né? Então, admita que a dimensão transversal do estupro seja pequena relativamente à distância D e ao comprimento de onda, de forma que a coordenada Z ao longo da linha principal praticamente não varia, ou seja, daqui para cá Z não muda, né? É praticamente a mesma coisa. Na região de seção de estupro. Refaço o exemplo. 9.8 parece que resolve problemas 9.14, 9.15 nessa nova configuração. Bom, vou fazer só o casamento, tá? 9.14 é o quê, exatamente? O 9.14 a gente tem
Ou seja, vamos fazer isso admitindo que a carga tenha 30 menos J10, né? E que a impedância característica da linha seja de 50, né? Certo? Não vamos nos preocupar com essa questão de frequência, certo? Isso aí fica para vocês fazerem, certo? Fecha aqui. Ou seja, em resumo, vamos fazer um casamento com estudo em série. Uma carga 30 menos J10 ohms, né? Essa característica da linha é 50. Vão achar duas soluções, certo, para esse problema. Ou seja, qual é a posição do stub e o seu comprimento, né? Para que você case essa linha. Vamos fazer isso dois casos. Caso A, usando o stub curto circuitado. Caso B, o stub circuito aberto. Então, para cada caso, vamos achar duas soluções. A gente vai manipular de várias formas a carta de Smith, certo? Aqui eu vou usar o aplicativo Smart Smith. Deixa eu abrir ele aqui. Vou achar ele aqui, espero que estejam online. Deixa eu maximizar aqui. Está bastante aqui a nossa carta de limites, o máximo possível. Deixa eu abrir os valores. Muito bem, então qual é o problema que nós temos aí? Bom, temos uma linha de transmissão, quero casar uma linha terminada ou em curto, né? Essa aqui é a terminação da linha do stub. Isso aqui ou é curto-circuito ou circuito aberto. Eu quero calcular essa posição dessa linha, né? Como é que eu carrego essa carga? Caso essa carga, essa posição aqui é D. Então, desprezando as dimensões transversais, a dimensão transversal dessa linha, isso aqui é o Z da... chama de Z, né? Que é ou é curto-circuito ou é circuito aberto, né? Então, eu quero saber o D e a complemento L desse estudo. Primeira consideração aqui, o que a gente precisa fazer, né? A impedância de entrada aqui vai ser a impedância equivalente dessa carga colocada aqui, ou seja, então isso aqui é equivalente, né, a algo assim, né? Uma impedância equivalente, que é a transformação do curto ao circuito aberto até a posição essa posição aqui, essa distância aqui é D, né? Bom, esse aqui é o Z do stub, né? Chamar de ZE. O que eu quero é que a impedância de entrada, chamar de ZE do stub, né? Essa aqui é a impedância característica. Então, a impedância aqui é a soma da impedância ZE com a impedância de entrada, chamada de Zin, né? Vista daqui, depois de transformação, né? De D. Então, ZC, Zin vale, aliás, a impedância total, chamada de ZT. Isso aqui é ZT. Impedância total, agora é arranjo série, né? É ZT vale a impedância transformada nessa linha de transmissão, que é Zin, mais a outra impedância transformada ZE do stub, certo? O que eu quero é que, como o stub ele não tem parte real de impedância, ele é totalmente reativo, eu quero que essa impedância de entrada tenha da forma 1, ou melhor, né? ZC mais JX, né?
a impedância transformada seria mais JX. Então, a impedância total seria ZC, por quê? Porque eu quero casar a linha impedância de ZC. Então, ZC mais JX, mais Z do stub, que é um JXE, né? Certo? A impedância de entrada do stub é JXE. Ou seja, a impedância total vai ser ZC mais JX mais XE, né? Então, eu transformo a impedância tal que a impedância de entrada seja ZC, né? Tem duas possibilidades para isso, como a gente vai ver. E uma vez fazendo isso, determino a reatância X e eu zero isso aqui, ou seja, eu determino um comprimento de stub tal que X é igual a menos X. A reatância do stub tem que ser menos a reatância de lá. É isso que eu tenho que fazer. Ou seja, quem é D tal que a impedância, a parte real da impedância seja ZC, e quem é XE tal que a reatância do stub dê menos X. Certo? Isso em termos de valores normalizados, você tem ZT igual a Zin normalizado mais Z do stub normalizado, né? Eu quero que Zin seja 1 mais JX e o ZE seja JXE, normalizado agora, né? Tal que XE seja menos X. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente não vai trabalhar com admitância, vai trabalhar com uma impedância lida diretamente na carta. Então, primeira coisa, né? Impedância da carga quanto? 30 menos J10, vamos achar a impedância normalizada, que a gente a partir de agora vai trabalhar com cargas normalizadas. 30 menos J10 sobre 50. 3 quintos dá quanto? 0,6 menos J, 0,1 quinto dá 0,2. Então vamos partir para cá. Impedância de carga é igual a 0,6 menos J, 0,2. Vamos trabalhar, então, a nossa carta limite é uma carta de impedâncias. Então, vamos localizar esses valores. 0,6, 0,2. Tá aqui. A interseção, não confundir, né, com essa cor aqui, a gente fez essa confusão na última aula, né? Isso aqui é a condutância, a resistência 1. Nosso ponto está aqui, ó, esse pontinho aqui, certo? R igual a 2, X igual a... Esse aqui está errado. R igual a 0,6, X igual a menos 0,2. Eu botei mais 0,2. Então, menos 0,2 para baixo. Reatância... reatância capacitiva, né? Então vamos determinar que ponto é esse. Se tem o coeficiente de fricção, vamos abrir aqui o coeficiente de fricção, até mais ou menos interceptar ali, nesse ponto. Vamos marcar, né? Preciso saber nesse ponto quem é a posição de referência, né? Então vamos ajustar o L sobre lambda para definir a posição de referência. Talvez seja interessante. A gente vai andar em direção ao gerador. Então a gente já pode parar por aqui, mais ou menos. Então vamos anotar esse valor aqui. Ponto 16 é um ponto de referência, D de referência. Então a carga está na carga de limite, ela está num D de referência sobre lambda. Vou chamar de D barra, tá certo? De normalizado em relação ao número de onda, igual a 0,203. Faço o exercício também no papel, que na prova vai ser no papel, certo? Sugiro que vocês façam tanto aí quanto no papel para ver se bate, né? 203.
O que eu preciso fazer? Agora eu vou andar em direção ao gerador, suponho que o zero seja esse, eu vou em direção ao gerador até encontrar a circunferência de resistência 1. Eu vou andar sobre essa circunferência, gama constante, vou achar uma interseção, que é essa aqui, e a segunda solução seria essa outra interseção. Né? Vou fazer as duas soluções. Né? Então, para a solução 1, vou fazer assim. Eu vou ter um valor de D barra, né? E subtrair desse valor de referência. Né? E a solução 2, vou já botar aqui também os valores, que já vai, não perde tempo, faz logo isso uma vez. Né? Solução 2, o D barra está aqui, certo? D barra obtido. Esse não é o D barra, né? É um D chamado de D', tá certo? Que achado o D', eu tenho que o meu D, que eu quero calcular exatamente, vai ser D' menos D de referência. Esse aqui é o D duas linhas, segunda solução. Não, melhor não, peraí. Chama de D' mesmo. Esse aqui vai ser D1, né? Solução 1. Vai ser esse D' menos D de referência, obtido aqui. Solução 2. Pode ser D' e D duas linhas. Exatamente. Vai ser D duas linhas menos D de referência. Que é o mesmo, né? Isso não muda. Então vamos achar as duas soluções. Primeiro vamos achar o D, né? Então vamos variar o L em direção ao gerador, certo? Então a fase vai diminuindo, né? Até chegar nesse ponto aqui. Vou ajustar aqui um pouquinho. Está mais ou menos aí, né? Então eu achei o que? Ponto 399. Então o D', ponto 399. Vou achar outra solução, D duas linhas. Vou prosseguir a achar essa interseção aqui. Então observe, né? Eu estou nesse ponto, minha presença de entrada, quando eu estou nesse ponto é Zin 1 mais JX normalizado, né? Certo? A gente vai ver esse valor já já. Vamos deixar a segunda solução e depois a gente volta e recupera esse valor. Prosseguindo, a gente vai chegar nessa segunda solução aqui. Ó. Mais ou menos aí. Né? Ponto 601. Então, D1 vai dar, normalizado por milhão, vai ser ponto 4, menos ponto 203, ponto 399 menos ponto 203 vai dar ponto 296, né? 196. 639, 909, 123, exatamente isso, né? E a segunda solução, isso aqui é a solução 1, solução 2, ponto 601, ou seja, é isso mais ponto 201, ponto 202, vai dar ponto 398. Foi 311, 1, 910 foi 1, 336, né? Solução 2. Então vamos voltar para a solução 1, que D1 é 1.96. Certo? Aliás, desculpa, eu não fiz a referência, né? Aliás, tem que ir para o ponto 399, não 96, ponto 399. Ponto 399. Está lá, né? Aqui. Então vamos ver qual é a reatância nesse ponto. Então a gente vai ajustar o X, que é positivo, né? Até chegar aqui mais ou menos. Deixa eu botar uma terceira casa aqui, que é mais preciso, certo? Então a reatância nesse ponto da solução 1 é Zn igual a 1 mais J
585.55, né? Chamada de a solução Zen 1, certo? E a solução 2, ele vai para aquele ponto aqui, ponto C6 em 1, ponto C6 em 1, e acha a reatância, ponto C6 em 1, vão achar a reatância que passa por aquele ponto negativa, mais ou menos aí, da ponto 20, da menos ponto 6, né? Menos ponto 6. Esse aqui pode parecer que é o quadrado, né? Também posso usar linha e duas linhas, né? Agora também, Z duas linhas vai ser 1 menos J 0,6. A segunda solução, né, seria 1 menos J 0,6. Então vamos voltar para a primeira. Ou seja, vamos fazer essa aqui já, né? Então para essa solução eu tenho que adicionar um stub que tenha reatância mais 0,6, de forma que eu cancele o efeito da parte reativa. Então x do stub, duas linhas, tem que ser igual a 0,6. Bom, aí depende de que tipo de stub a gente está falando, né? Bom, no caso de sendo um curto-circuito, a gente vai partir do curto-circuito. O curto-circuito na linha de transmissão de impedância está aqui nesse ponto. Você dando essa influência gama igual a 1, né? Então, o curto-circuito é R igual a 0, né? X está assim, tá? Gama igual a 1, né? Já faz todo mundo. Igual a 0. Então, eu vou partir desse ponto até encontrar a curva de reatância 0,6. Então, vou botar aqui 0,6. 0,6. Lá em cima. Então, eu vou partir desse ponto em direção ao gerador até encontrar esse ponto. Bom, esse ponto eu tenho que ajustar o meu L de referência, que é ponto 25, né? Certo? Então, aqui nesse ponto, o L de referência para o curto-circuito é 0,25. Eu quero saber o L nesse ponto e subtrair o valor de L para saber qual é o comprimento do estudo. Então, isso aqui é fácil de memorizar. Ponto 25, né? Então, vou aumentar até, subtrair o ponto 25 até chegar nesse ponto aqui. Pronto. O comprimento do estudo é ponto 336 menos ponto 25. Então, o comprimento do estudo para a segunda solução, eu tenho aqui D duas linhas, né? D2 está aqui. Então, L da segunda solução para curto-circuito, né? Igual a ponto 336 menos ponto 25. Dá ponto 0,0, né? De 50, né? 6, 13 menos 5, 8, 0,086. Então, o comprimento normalizado do stub 2 é 0,086 para curto-circuito, né? Essa é a solução para curto-circuito, né? Para a solução 2. Então, casamento para a solução 2 é T2.398, que é maior, e um curto-circuito de comprimento 0,086. Se fosse para a solução 1, né? Eu teria que ter um curto-circuito que cancelasse esse valor aqui. Eu teria que ter um curto-circuito com X do stub igual a menos 0,585. Vamos localizar aqui na carta de limites, menos 0,585.
Está aqui embaixo, então eu tenho que partir daqui e ir até aqui embaixo de comprimento. Então vamos prosseguir com o valor de L até chegar lá. Então um comprimento muito maior, né? Certo? Teria mais ou menos esse valor. O valor é 0,666 menos 0,25, o valor inicial. Então essa solução para circuito aberto. Nós teríamos, isso é a solução 2, né? Certo? Nós teríamos aqui, né? L2 para circuito aberto seria, para circuito aberto. Para a solução 1, desculpa, estou falando de curto-circuito ainda. Curto-circuito, solução 1, né? Eu tenho que cancelar esse valor aqui, foi isso que eu estou fazendo. Então, eu preciso, o L1 seria esse valor ali daqui, 0,666 menos 0,25. 0,666, que vai dar 0,416. Então, esse é o casamento de curto-circuito para a solução 1. Então, dá um comprimento de curto grande e um comprimento pequeno da posição da inserção do estudo sério, né? Esse aqui dá uma posição mais longe e um pedaço de transmissão menor. Quais são as modificações que seriam necessárias se fosse circuito aberto, uma linha terminada de circuito aberto, ou seja, a linha série, né, se eu fizesse esse problema aqui, né? Eu acabei de resolver o que eu resolvi agora há pouco é algo assim, curto-circuito, uma carga, né? Posição D. Comprimento L, né? Se isso aqui fosse aberto, tudo que eu faria era não partir, certo? Daquela posição onde está localizado o curto-circuito. Eu partiria daqui, certo? E daqui, né, por exemplo, para a solução 1, né? Solução 1, eu viria daqui até aqui, certo? Então vamos ver que valor é esse. Vamos zerar isso aqui. Então, para chegar até lá, eu vou fazer só esse comprimento. Isso aqui agora é zero, né? O L de referência para esse aqui é o circuito aberto, é zero. Então, eu precisaria de um estudo de comprimento, que é um quarto comprimento menor, certo? Só isso, né? Não precisa nem calcular, certo? Ponto 166. Né? Então, para a solução 1, circuito aberto, você tem D bar, né? É aquele que foi a menor comprimento, foi 0,196. L barra vai ser esse comprimento aqui, exatamente como está aqui, ponto 166. Né? E a solução 2, circuito aberto, vai ter o D, que é o D2, que é esse valor aqui, 0,398. E aí, nesse caso, eu tenho a impedância menos 0,6, né? Eu quero um estudo de impedância de reatância 0,6 positiva. Então, vou botar aqui 0,6. Tá lá. Então, eu vou partir de L igual a 0 até chegar nesse ponto. Então, vou aumentar L até chegar lá. Vai dar quanto? Vai dar um L maior, certo? Mais ou menos aí, 0,836, sem subtrair nada, daqui para cá, 0,836. Então,
o L para essa solução 2. É 398 que está aqui. Né? Está aqui esse resultado. Né? Ponto 3.000. Então, só sumarizando. Solução 1, curto-circuito. Só para sumarizar, vocês verifiquem direito aí. Solução 2, curto-circuito. Vou botar aqui embaixo. Bom, solução 1, curto-circuito deu D, não muda, né? Ponto 96. E o L foi está aqui, ponto 416. Peraí. Não. 5.46. Deu, foi ponto 96. Tá certo. L1 foi ponto 416, que deu foi menor, né? Tá certo. Ponto 416, né? E a solução 2, curto-circuito, foi D igual a alguma coisa e L relativo foi igual a, vamos ver aqui, 0,086, 0,398. Então, façam em casa isso aí e verifiquem esses resultados, certo? Além de praticar também as outras questões que nós já fizemos na aula anterior. Certo? Bom, então ficamos por aqui. Salve.